Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante nós estaremos aqui realizando a tradução livre de mais um sermão da série O Desvelar de Deus, pregada pelo irmão Brian Kusurk, este que é o de número 96. Esta mensagem o irmão Brian pregou em seu tabernáculo no dia 19 de maio de 2019. E esse estudo tem como subtítulo, ainda pertencente à sua subsérie das duas vinhas, eles usam a palavra para justificação. Então nós estaremos aqui realizando a tradução simultânea à medida que fazemos aqui a leitura do seu texto. O irmão Brian então inicia esse estudo dizendo o seguinte: nós examinamos os atributos comuns que a videira verdadeira e a videira falsa compartilham em comum pelas últimas 7 semanas. E nós vimos e identificamos isso nas Escrituras para a videira verdadeira e a falsa, já que ambas nasceram durante o mesmo avivamento. O mesmo avivamento de chuva que na Escritura Deus disse que é a sua doutrina. E ambas, portanto, compartilharam da mesma doutrina, do mesmo livro de canções e talvez até mesmo do mesmo banco. Isso significa que tanto a videira verdadeira quanto a videira falsa são ambas crentes. Ambas são religiosas. Ambas adoram o mesmo Deus. E ambas sacrificam para o mesmo Deus. Agora, esta manhã nós continuaremos o nosso estudo dos atributos compartilhados, que são compartilhados tanto pela videira verdadeira quanto pela falsa. E nós vamos olhar para o fato de que, uma vez que ambas nasceram no mesmo avivamento, dessa maneira, o mesmo derramamento doutrinário do Espírito Santo, ambas usarão a palavra de Deus para a sua justificação. Também aprenderemos através deste estudo a razão pela qual é tão importante entendermos esses atributos compartilhados que tanto a videira verdadeira quanto a falsa possuem. Porque, depois de tudo, o próprio Jesus nos ensinou em Mateus 24:24 que os dois espíritos seriam tão próximos, tão parecidos, que enganariam os próprios eleitos se fosse possível. E no nosso estudo de hoje nós veremos por que é tão enganador que ambas as videiras, a falsa e a verdadeira, compartilham de muitos atributos desde seu nascimento no avivamento. Porque nós veremos como que Satanás usou a mesma palavra de Deus que Adão recebeu e que a Jesus foi dado para tentar enganar com isso. Nós lemos em Tiago 2,19: crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Veja que tudo o que nós temos que fazer para entender isso é voltar ao livro dos princípios para ver como Satanás usou a palavra de Deus para convencer Eva a ver a palavra de Deus através da sua perspectiva, que é o seu entendimento, e não o entendimento que Deus deu ao seu marido, Adão. Lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 16 em diante, nós lemos assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ok, então nós estabelecemos que a palavra do Senhor foi dada a Adão. E naquele momento, Adão estava sozinho. E Deus disse que não era bom que ele vivesse sozinho. Depois nós lemos a partir do versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria.
E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora, vamos avançar para quando a serpente veio até Eva, a esposa de Adão, e citou a palavra que Deus havia dado para Adão. Isso está em Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta, ou seja, mais sábia, mais esperta, do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus fizera. E disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Agora, eu quero que você perceba, antes de mais nada, que ao dar a mesma palavra de Deus que foi dada ao marido Adão, a desarmou logo de cara. Isso seria como ir a alguma igreja e as primeiras palavras que você usa são palavras que refletem a doutrina daquela igreja. Isso os desarma logo de cara. Ou hoje, em vez de fazer isso, a primeira pergunta que você faz é a respeito de qual igreja você participa. Se você nomear uma igreja que esteja em seu círculo de igrejas como sua denominação, você será saudado como um irmão de braços abertos. Mas se você disser, eu ouço o irmão Liveio, eles se afastam e vão na defensiva imediatamente. Agora, observe quando escrevemos a escritura acima e destacamos o ponto de interrogação. Após as palavras da serpente para Eva, porque até aquele momento ele citou exatamente para Eva o que Deus havia dito ao marido dela, exceto que ele adicionou um ponto de interrogação, que então tomou essa palavra e não apenas colocou dúvidas sobre aquela palavra, mas o ponto de interrogação a fez dizer exatamente o oposto do que Deus disse a Adão, sem mudar uma palavra do que foi dito. Observe que a serpente pegou a mesma palavra que Deus havia falado a Adão e a deu a Eva na forma de uma pergunta, usando o seu poder de raciocínio sobre ela para fazê-la questionar o que Deus havia dito. E assim, Satanás, a seu modo, estava justificando a sua mentira pela própria palavra de Deus, porque ele disse a Eva as mesmas palavras que Adão lhe dissera e que Deus lhe dissera. Ele nunca veio até ela e disse, não comereis de todas as árvores do jardim, porque isso não é o que Deus disse a Adão. O que Deus disse a Adão foi, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, quando a serpente veio até Eva, ela citou a palavra de Deus que Deus havia dado ao seu marido. Se ele tivesse dito que Deus nunca disse o que o seu marido diz, ele estaria em guarda. Isso teria feito Eva questionar a serpente, então ele disse, sim, Deus disse isso, mas não exatamente da maneira que Adão disse a você. Assim, a primeira mentira contada à raça humana foi justificada usando a mesma palavra que Deus deu para Adão. E foi exatamente isso que Satanás fez a Eva, citando a palavra que Deus havia dado ao seu marido. Isso a desarmou. Mas você deve entender que Satanás nunca vem com a sua própria palavra. Ele sempre vem repetindo a palavra de Deus, mas com a sua pequena reviravolta. Do seu sermão A Competição, William Branham, profeta de Deus, disse o seguinte, e agora Eva começou a parar para raciocinar.
quando ela citou a palavra para ele, que Deus disse: você não deve comer disso, pois no dia que você comer daquele dia em diante você morre. E Satanás nunca discordou dela. Ele disse: certamente, isso está certo. Mas ele disse: veja, você precisa de uma nova luz, algo um pouco diferente do que Deus disse. E se você fizer isso, você seria apenas um pouco mais inteligente, seus olhos seriam abertos. Mas ela disse: bem, Deus disse que morreríamos. Ele disse: certamente, veja, aí vem você, só isso. Certamente você venceu, mas Deus disse que você faria e isso resolve tudo. E isso quebrou aquele grande cabo de guerra e levou toda a raça humana para a morte. Porque Eva ouviu um raciocínio, um arrazoamento contra a palavra de Deus. Agora, é uma pena que ela tenha feito isso, mas isso aconteceu. Mas agora, ainda estamos fortalecidos. E esse elo foi feito em Cristo Jesus. Nós sabemos disso. Deus nos deu nossa melhor defesa simplesmente para confiar em sua palavra. Portanto, nós vemos que Satanás usa a palavra de Deus para justificar a sua própria doutrina. E é isso que cada denominação e cada igreja faz, incluindo aquelas que afirmam crer nesta mensagem, mas que se tornaram falsas doutrinas. Elas também fazem isso, porque toda denominação baseia a sua doutrina em algo da palavra de Deus, mais o que alguns homens arrazoaram sobre ela. Portanto, não estranhe quando tivermos falsos mestres entre nós nesta mensagem. Quem mais vai tomar as palavras do profeta do tempo de Malaquias 4 e fazer uma falsa doutrina do que ele disse? As denominações nem sequer o citam, e se o citarem é apenas para negar o que ele disse. Mas Satanás é inteligente e muito perspicaz, e traz os homens diretamente para a mensagem, para ensinar contra a mensagem, tomando as palavras do profeta de Deus e pintando-lhe uma figura de palavra de algo que é completamente oposto ao que ele ensinou. Ele é um homem esperto. Mas o apóstolo Pedro nos advertiu lá em 2 de Pedro 2, de que isto viria e que isso ficaria em guarda. Eu gostaria de ler isso a partir da tradução West. 2 de Pedro 2, a partir do versículo 1 em diante. Mas da mesma forma, surgiram falsos profetas entre o povo, também entre vós haverá falsos mestres, que serão de tal natureza como para trazer ao lado da verdadeira doutrina heresias destrutivas, até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos a destruição rápida. E muitos seguirão a sua conduta licenciosa, a sua consumação, por conta de quem o caminho da verdade será insultado. Ora, então, por causa desses homens trazendo falsas doutrinas ao lado da verdadeira doutrina, o que vai acontecer? Estes homens entrarão na mensagem e dará uma compreensão errada da palavra de Deus. E as pessoas serão arrebatadas para o que esses homens dizem como maus intérpretes da palavra da verdade. E, na esfera da cobiça, com palavras inventadas, eles irão explorar vocês, para quem desde os tempos antigos o seu juízo, o seu julgamento não foi ocioso. Ou já está declarado. Assim somos alertados de que no tempo do fim, os homens entrarão justamente entre a verdadeira mensagem e os verdadeiros crentes e trarão consigo sua própria inclinação para o que a verdadeira palavra de Deus está proclamando. E o apóstolo Paulo também nos advertiu que em nosso meio surgiriam homens que fariam a mesma coisa. Vamos ler do livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho.
e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, enquanto continuamos a ler do livro do Gênesis, observe como esse diálogo com Eva e a serpente a afasta do que Deus disse para o que a serpente queria que ela entendesse. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, observe que ele começou a conversa sobre as árvores sendo bom para comer. Ele havia dito a ela primeiro, e ele disse à mulher: sim, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E note que ele coloca um ponto de interrogação onde houve um ponto de exclamação. Mas então ela repete a palavra como a ouvidora de Adão. Né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente, observe como ela vai para a mente, para relaxar a mente dela. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Oh, que coisa, ela disse. Eu nunca pensei nisso dessa maneira. Eu nunca ouvi isso antes, mas isso faz sentido. Agora, isso é exatamente o que o diabo faz hoje. Ele envia os seus subordinados citando a palavra de Deus, ou a palavra escrita de Deus, e depois acrescenta o seu próprio entendimento a ela, em vez de simplesmente deixar a palavra como Deus a falou. Eles começam a acrescentar aqui e tirar algo ali, e a palavra de Deus perde a sua compreensão cristalina. Agora, lembre-se que uma semana atrás eu citei Irineu como que dizendo: sua linguagem se pareceria com a nossa, enquanto os seus sentimentos são muito diferentes. E Jesus nos disse a mesma coisa quando ele disse: eles se vestiam como se fossem uma ovelha, enquanto o tempo todo eles são realmente lobos devoradores. E o apóstolo Paulo mesmo nos alertou sobre isso lá em Gálatas 1,6, dizendo o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, um evangelho héteros no grego, de uma natureza diferente, o qual não é outro, ou seja, não é um halos evangelho, não é um evangelho completamente diferente, mas há alguns que vos inquietam, ou seja, alguns querem agitar vocês, tirar vocês da fé de vocês, e querem transtornar, ou seja, corromper, transmutar, mudar de uma natureza para outra, o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho além do que já vos tem anunciado, que seja anátema, assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo está nos dizendo que mesmo em seus dias, eles já haviam começado a entrar ao lado da doutrina verdadeira e, ao torcer ligeiramente o que ela ensinava, apresentavam um evangelho de natureza diferente do que haviam recebido por Paulo. E isso é o que aconteceu com Eva também. Observe que a mulher, após o seu discernimento inicial, foi desarmada por sua capacidade de raciocínio.
E depois que ele disse a ela que a advertência de Deus não era exatamente como ela achava que seria, Satanás fez com que ela olhasse para os atributos compartilhados, e os atributos compartilhados desarmou a sua cautela e permitiu a ela entrar em um relacionamento adúltero com a serpente. Observe ela examinando os atributos compartilhados. E viu a mulher que, número 1, aquela árvore era boa para se comer. E, número 2, agradável aos olhos. E, 3, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Observe o efeito de desarmamento que esses atributos compartilhados tiveram sobre Eva. Veja como a serpente citou a mesma palavra de Deus para Eva, como Deus havia falado com o marido dela, que a citou para ela. E veja como Satanás usou a palavra de Deus para citar Jesus, ao tentar atrair Jesus para fazer o que ele queria que Jesus fizesse. Agora, creio que à medida que nos afastamos cada vez mais da geração que andou com o profeta, entraremos mais e mais em um tempo de questionar qual era o real propósito da sua mensagem de qualquer maneira. Se você abrir comigo no livro de Lucas, nós vamos examinar outra cena em que Satanás vem citando a palavra de Deus. Lucas 4, versículo 1 em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Observe que Satanás, sabendo que ele não estava chegando a lugar algum, recorreu a citar as Escrituras. Lá no versículo 10, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Ele citou aqui o Salmo 91, verso 11. Que te sustentam nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Mas observe o que Jesus respondeu para ele. Ele foi direto à palavra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Agora vamos para um sermão do irmão Brana, da sua série Hebreus. Hebreus capítulo 4, 1 de setembro de 57. William Brana, profeta de Deus, disse o seguinte: Levou ao pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo. E cobriu, não citou, mas cobrindo as Escrituras, ele disse: Está escrito, ele daria aos seus anjos o dever concernente para que, a qualquer momento em que você tropeçasse com o seu pé contra uma pedra, ele o levantaria para cima, ele tiraria você dali. E Jesus foi direto para a palavra e repreendeu-o. Levou-o para a montanha e mostrou-lhe os Estados Unidos, a Alemanha e a Suíça e todas as nações do mundo que seriam a sua viagem no tempo. Disse: Eles são todos meus, eu faço com eles o que eu quiser. Não me admira que tenhamos guerras e problemas. Disse: Eu faço com eles. Não é de se admirar que as mulheres se vestem e se deixem levar pela lei. Todos eles são governados pelo diabo. Isso que a Bíblia diz. Satanás disse: Eles são meus. Eu faço com eles o que eu quiser. Ele disse: Se você me adorar, eu te farei rei como eu sou.
E Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Vai para trás de mim, Satanás. Por que isto? Jesus sabia que ele seria o herdeiro deles neste grande milênio, quando o seu reino viria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não haverá mais shorts, não haverá mais bebida, não haverá mais luxúria, não haverá mais adultério, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Ele vai como herdeiro de todas as nações. Elas são dele, isso mesmo. Eles são seus e ele será o herdeiro. Mas Satanás os tem por um espaço de tempo, isto é, hoje, enquanto nós aqui vivemos. Também de outro sermão do irmão Branham, Porque eu sou um santo rolador, do dia 30 de agosto de 53, ele disse assim: agora, isso vai fazer você apertar um pouco o seu colete eclesiástico, mas escute, repare, Deus não pode ser justo. Eu sou um crente, por isso foi Caim, e por isso é o diabo. Isso mesmo. Ele veio como um crente, e você diz, bem, eu vou à igreja, eu vou para o altar. Assim fez Caim. Caim edificou um altar ou uma igreja para o Senhor e disse, eu sou membro de uma igreja. Assim foi Caim. E Caim fez um sacrifício. Eu pago tanto a cada ano em minha igreja, mas assim fez Caim também. Eu adoro o Senhor do fundo do meu coração. Assim também fez Caim. Caim era um crente, um adorador, e tão fundamentalmente correto quanto Abel. Amém. Eu amo isso. Eu oro, Deus, desperte os nossos corações. Agora, não fique excitado, eu sei onde estou, olhe. Mas eu me sinto um pouco religioso agora. Observe, quando eu vejo isso, os prós e os contras, quando vejo o negativo e o positivo, quando vejo que Caim chegou lá em cima no começo. Agora, estamos de volta a Gênesis, no início da árvore, lá onde foi plantada. Caim era estritamente um fundamentalista, tão fundamental quanto Abel foi. Ele amava o Senhor, ele adorava o Senhor. E ele construiu um altar ao Senhor, ele fez um sacrifício ao Senhor, ele fez seus votos ao Senhor. Tão religioso quanto qualquer professor fundamental poderia ensinar a você hoje, isso mesmo. Mas Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, sendo justo. Agora, se tivéssemos tempo, eu gostaria de torcer isto aqui. Agora, ao começo das duas árvores, eu quero que você observe uma à direita, outra à esquerda, Caim e Abel. Agora, é onde esta coisa que estamos vivendo hoje foi plantado ali mesmo no Jardim do Éden e começou a partir dali em Gênesis, ali mesmo. E, novamente, William Branham disse no seu sermão Preparação, 11 de novembro de 53. Eu lhe disse na outra noite que Caim era um crente, e eu vou lhe dar um pouco de alimento mais sólido do que esta noite, se você quiser acreditar. O diabo é um crente. A Bíblia diz que ele é. Ele crê e treme. O diabo é um crente. Agora, se crença e fé em Deus são tudo o que você precisa para ser salvo, então o diabo é salvo de acordo com a palavra de Deus. Isso mesmo. Mas, irmão, é necessário o Espírito Santo, um novo nascimento, uma regeneração, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Deus desce e coloca o seu Espírito em você, então você não é mais de você mesmo, você é de Deus. Eu já começo a me sentir religioso. Veja, e se você não é mais de você, então você não é mais egocêntrico e você não é mais focado em si mesmo. Veja o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8, a partir do versículo 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem verdade o pode ser. Porque como você pode ser Deus quando está tão absorto? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, vamos pegar um outro exemplo da Bíblia antes de nós aqui concluirmos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 22. E vamos começar a ler desde o versículo 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Mas veja, algo não se contentou em sua alma, e assim ele toma a si mesmo e diz imediatamente, disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te consulta hoje a palavra do Senhor. Ora, eles tinham um profeta na terra, e é assim que se pergunta a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de
Kenaná fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E, vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Não, tenho certeza que ele teve que dizer isso de uma maneira sarcástica, porque observe como o rei vai responder. E o rei lhe disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas, que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi, Micaías falando, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que era 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro:
dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Agora, deixe-me deixá-lo com um pensamento esta manhã. Lembre-se que foi um espírito que disse que ele seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe, certo? Ok. Então, quando aqueles profetas ficaram sob a unção, o que eles disseram? Assim diz o Senhor, certo? Eles disseram que temos a palavra do Senhor, suba e prospere. Mas ele prosperou? Ele subiu e morreu. Isso não é prosperar, isso foi juízo. Agora, Jesus nos ensinou lá em Lucas 8, verso 18, vede, pois, sede vigilante, sede cuidadoso. Portanto, como ouves? Porque a quem o tem será dado, e aquele que não tiver, dele será tirado até o que parece ter. E novamente nós lemos lá em Marcos 4, 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-ás ainda acrescentada a vós que ouvis. Observe que ele diz, tome cuidado, seja muito cuidadoso com o que você ouve, pois com o que você usa para medir o que você está ouvindo, essa é a medida que você receberá de volta. E assim os homens se enganam por sua própria percepção enganosa. Agora, eu quero ler aqui 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, eles tiveram prazer em um entendimento errado. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Agora, na tradução de West, é colocado da seguinte maneira: e com todo tipo de engano perverso, voltado para a ingenuidade daqueles que estão perecendo. Esta credulidade sendo causada pelo fato de que eles não aceitaram o amor pela verdade, até o fim que eles possam ser salvos. E por esta razão Deus lhes envia uma influência ilusória, resultando em sua crença na mentira, a fim de que todos fossem julgados por não crerem na verdade, mas tiveram prazer na maldade. Agora, nós também vamos ler aqui 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito declara expressamente que nos últimos tempos alguns se apartarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Note que esses são espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E esses espíritos sedutores são mensageiros de Satanás, disfarçados de anjos de luz, como os ministros que nós vemos lá em 2 Coríntios 11, a partir do verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora, nós vamos ler isso a partir da versão da chamada Bíblia A Mensagem. Parece que se alguém parece pregando um outro Jesus diferente do que nós pregamos, um espírito diferente, mensagem diferente, você o suporta muito bem. Mas se você aturar esses grandes apóstolos, por que você não pode me aturar com simplicidade? Eu sou tão bom como eles são. É verdade que eu não tenho a voz deles, eu não dominei aquela eloquência suave que tanto te impressiona, mas quando abro a boca, pelo menos sei do que estou falando. Nós não guardamos nada de volta, nós deixamos você entrar em tudo. Observe que Paulo os chama de aqueles superapóstolos mais justos do que Deus é justo, mas são falsos. E veja o que eles fizeram com a igreja primitiva. Nós vimos isso lá em Gálatas 1, 6 a 9, que nós já lemos antes. Eles entraram e perverteram o verdadeiro ensinamento daquela hora. Jesus nos diz lá em Marcos 7, versos 7 a 9, que eles rejeitam a palavra de Deus em favor de seus próprios ensinamentos. O que isso faz? Ele anula o poder da palavra em suas vidas. E assim eles crucificam a palavra para si mesmo. Tradução da Bíblia A Mensagem. Jesus reagiu. Isaías estava certo a respeito de enganadores como vocês. Ele acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. E ele continuou. Que conveniente, não? Você se livra do mandamento de Deus para seguir os modismos religiosos sem serem incomodados. Moisés disse claramente, respeite seu pai e sua mãe. Disse também, quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe, vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Vocês são especialistas nesse tipo de coisa. E agora vamos ler aqui Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Observe que eles não podem crucificar Deus, que é um espírito, mas eles podem crucificar a palavra para si mesmos. E é exatamente isso que eles fazem, não sendo útil para eles mesmos por suas próprias tradições e credos. Aqui não diz que eles o crucificam para você ou para mim, mas para si mesmos, tornando a promessa de nenhum efeito, apenas para eles mesmos. Veja, se você deseja deixar esta mensagem, isso pode entristecer o meu coração ao ver você partir, porque eu sei que isso não será bom para você, mas isso não é pele da minha pele. Eu não serei aquele que sofre, você será aquele que irá sofrer. E quando você crucifica para si mesmo o Filho de Deus de novo, isso só o machuca e faz com que a palavra de Deus não tenha nenhum efeito em sua vida. Não tem nada a ver com a minha vida, é você quem vai sofrer. Eu sei onde eu estou em sua palavra, e sei que estarei lá porque Ele me mostrou. Ele sempre me guiou e me mostrou anos antes que as coisas acontecessem exatamente da maneira como aconteceria.
E eu fico espantado ao ver que essas coisas acontecem exatamente como ele as mostrou para mim e continua mostrando-as para mim. Portanto, deixar esta igreja e a mensagem para esta hora apenas farão com que a palavra de Deus não tenha nenhum efeito sobre você, mas isso não me enfraquecerá nem um pouquinho. Porque eu estou crucificado com Cristo, todavia eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé de Cristo, pela revelação que o Filho de Deus viveu. E eu sei que é Deus que está operando em mim tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. E em 2 Tessalonicenses 1,10, Paulo nos diz que nós devemos receber a sua glória, ou seja, a sua doxa, suas opiniões, seus valores e os seus juízos, nesta hora que é a própria mente de Deus em nós. Quando ele vier a ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creem, porque o nosso testemunho entre vós foi acreditado naquele dia. E é por isso que nos dizem que ele nos enviará o Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de si mesmo. Efésios 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Veja, não é sobre si mesmo, é sobre Ele. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E, por último, lemos aqui 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é uma mensagem, e com a voz de arcanjo, que é o ministério da ressurreição, e com a trombeta de Deus, que será o nosso ser apanhados e levados a ele no ar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E assim, nós vemos que o próprio Deus desceu com um alarido, que é a mensagem, mas é o trabalho de Satanás citar essa mensagem e torná-la ineficaz, colocando a sua própria inclinação pervertida nela, agora importando o que essa inclinação acaba sendo. Apenas lembre-se de uma coisa, a palavra do Senhor está certa. E se Deus disse isto, então certamente isso irá acontecer. E a vinda será a interpretação do que ele falou. E qualquer outra interpretação que venha a acontecer é o Éden de Satanás. Amém. E assim irmão Brian termina então mais um estudo da sua série O Desvelar de Deus, com essa subsérie sobre as duas vinhas. Nós poderíamos comentar muita coisa aqui do que ele disse, e se nós tivéssemos parado para comentar cada afirmação que o irmão Brian fez, nós poderíamos levar um bom tempo aqui. Então dessa vez eu preferi apenas ler todo o sermão aqui do irmão Brian para fazer rápidos comentários aqui no final. Então aqui veja que o irmão Brian mais uma vez chamou a atenção para nós de que as duas vinhas, elas são religiosas, elas adoram a Deus, fazem seus sacrifícios, né?
E ele chama atenção para o fato de que até mesmo o diabo é um crente, né? O Caim foi um crente, levantou um altar, fez sacrifício no altar. E o diabo também faz isso, o diabo também é crente. E o diabo, ele provou que ele conhece a palavra. Ele provou para Eva, para a esposa de Adão, de que ele estudava a palavra de Deus, que ele conhecia a palavra de Deus, né? Porque inspirou a serpente, aquele animal, a falar das coisas de Deus, só que acrescentando alguma coisa, né? Ele distorce alguma coisa, né? Como disse o irmão Brian, às vezes apenas com um ponto de interrogação, repetiu exatamente as mesmas palavras, só colocou um ponto de interrogação no final da frase e mudou o sentido dela. Então, a diferença é que ele cria a princípio e parece às vezes que a diferença que ele faz é mínima, mas no final, essas pequenas diferenças que ele faz muita diferença. E o diabo também mostrou para o próprio Senhor Jesus que ele conhecia a palavra, ele citou o Salmo 91 para o Senhor Jesus. Então o diabo ele prova que ele conhece as Escrituras, ele conhece a palavra, ele é um crente. E o irmão Brian, inclusive, citou até mesmo aqui, você viu na leitura que fizemos, algumas escrituras para mostrar que Deus até pode permitir um espírito de mentira ser enviado para ungir profetas, para pregar mentiras e pregar no nome do Senhor. E isso aconteceu no passado. Agora, se isso aconteceu no passado, por que isso não pode acontecer aqui novamente em nossos dias? Por que se Deus permitiu isso acontecer lá, por que ele não poderia permitir que esse mesmo espírito mentiroso viesse hoje e ungir ministros da mensagem? Será que ele não pode fazer isso também? Ele pode fazer. É para isso que o irmão Brian está chamando aqui a nossa atenção, quando cita essas escrituras. E quando cita ali Paulo para nós, que diz que Deus mesmo enviará o espírito do erro para que as pessoas não deem crédito à verdade, que aceite a mentira. Então, Deus mesmo fez isso no passado. Agora, por que Deus faz isso? Ele faz isso para provar a nossa fé, como fazia lá com Israel. Porque Deus disse, se vier um profeta falso diante de você, Israel, é eu, Senhor, que estou provando a vocês para saber o que vocês vão fazer, se vocês vão ficar com a minha palavra, ou vocês vão dar ouvidos ao falso profeta. Então Deus provava o seu povo. Por que Deus não pode fazer a mesma coisa hoje? Ele faz isso sim. Ele tem provado o povo da mensagem, ungindo muitos ministros com um espírito mentiroso. Um espírito mentiroso aparece para o Senhor e diz, eu vou lá ungir aquele ministro, o grupo tal, e Deus diz, vai, unge aquele ministro lá, faz ele pregar um monte de mentira, eu sei que você vai prosperar. Ele disse isso para aquele espírito lá que disse que ungia aqueles 400 profetas, e deu certo, e os reis aceitaram aquela palavra. Então, muitos espíritos mentirosos têm sido ungidos, ou têm ungido ministros para pregarem mentiras, com a permissão de Deus. Isso tem acontecido. É para isto que o irmão Brian aqui está trazendo, né, para nós. Então, isso tudo, como eu disse, é para quê? Para Deus provar quem é a vinha verdadeira e quem é a falsa. Porque a vinha verdadeira vai sempre recorrer à palavra, vai sempre recorrer às escrituras. E ali ela vai ver a diferença, ainda que cite a mesma palavra, né? Ainda que alguém cite as escrituras ou cite uma fita, eles vão conseguir ver onde está a distorção. A vinha verdadeira vai conseguir ter esse discernimento dado pelo Espírito Santo. Então veja, né? Foram 400 profetas ungidos com uma mentira e só um disse a verdade. Você acha que hoje isso é diferente? Tente trazer isso para os dias de hoje. Tente trazer isso para essa mensagem. Quantos estão dizendo aí que Jesus tem um Deus? Quantos dizem isso? Quantos estão dizendo nessa mensagem que Deus tem um filho? São poucos que estão dizendo isso. Agora, eu não comentei isso em outros sermões, mas eu vou comentar aqui nesse estudo aqui do irmão Brian, porque uma das razões do porquê o irmão Brian está trazendo esse tema das duas vinhas é porque dentro da doutrina da mensagem, lá nos Estados Unidos, ele está tendo esse problema de oposição. Há ministros que estão pregando a doutrina da mensagem e estão criticando e combatendo o irmão Brian Kusurk. Isso mesmo, queridos. Por isso que o irmão Brian está trazendo esse tema que é tão perturbador, né? Mesmo dentro da doutrina da mensagem, você tem essas duas vinhas aí, né?
e se mostrando, dizendo, citando o Liveio, citando a doutrina, citando a membrana, e ainda distorcendo alguma coisa e combatendo aqueles que se esforçam em trazer a palavra na sua originalidade. Então, essas duas vinhas estão em todas as partes, em todos os avivamentos, como disse o Membrana. Que Deus nos ajude, queridos, que Deus nos ajude a nos mantermos focados nessa palavra, na simplicidade, sempre sabendo renunciar a nós mesmos, e o nosso querer, o nosso pensar, e aceitar exatamente a palavra de Deus da maneira como ela está. Toda vez que você fizer isso, quando você vê algo diferente, você vai ter discernimento e vai se afastar. É só o que você tem que fazer. Fuja de toda aparência do mal e Deus será contigo. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.